Vamos lá, meus queridos, capítulo 13 de Apocalipse. Vê se a gente consegue aí, pelo menos o 13 e o 14, tá comentando, né? E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 1. Agora o 2, né? E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Olha aí, 3 anos e meio, né? De novo. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, e língua e nação, e adoraram-no sobre os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé, ou a perseverança, né? Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Então, essa besta que sobe do mar representa as nações, tá certo? Então, surge, emerge, aparece. Besta aqui no sentido figurado é um animal, né? Besta é animal. E aí tem essas características, porque cada animal tem uma característica diferente. São virtudes de animais que são atribuídos então a essa pessoa. Essa besta é uma pessoa. No caso aqui é o chamado anticristo. É a pessoa que falará contra Cristo, que blasfemará de Cristo, tá certo? Religiões, por exemplo, nós temos que falam que Cristo não é Deus, que Cristo não é Salvador, que invalidam, né, no sentido doutrinário, a obra de Cristo. Então é nesse sentido que esse anticristo vem, tá certo? Essa besta, ou seja, esse personagem que sobe ou que vem das nações, né? E a besta que sobe da terra é chamado de falso profeta. A terra aqui representa a terra de Israel, a terra de Jerusalém. Ou seja, esse falso profeta ele tem que ser judeu, amados. Vamos lá para... eu não vou detalhar porque vai demandar muito tempo, tá? Mas seria interessante depois vocês estudarem, pegar o comentário bíblico para pegar cada característica. Vamos lá para o livro de Daniel, no Antigo Testamento. E eu vou trazer aqui algumas possibilidades. Não é aquela afirmação categórica, né? Mas é uma possibilidade. Daniel, lá no finalzinho do livro de Daniel, lá no capítulo de número 11, vou ver se eu acho aqui, capítulo de número 11, isso, verso 35, verso 35 começa a falar o seguinte: e alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos, até o fim dos tempos, porque será ainda no tempo determinado. Então isso que vai acontecer foi falado para Daniel que seria no tempo futuro, não é para a época dele, não é para a história dele, tá? Verso 36, vamos ler aqui calmamente. Olha só, que haveria um rei, né? Haveria aí um governante, e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, ou todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete,
porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então alguns aqui vão dizer, do verso 37, a característica desse anticristo: ele não respeitará a religião de ninguém, nenhuma religião, blasfemará de todas, de tudo, inclusive do próprio Deus. Possivelmente alguns entendem que não terá aqui o respeito ao amor das mulheres. Provavelmente será um homossexual, inclusive. Esse é o comentário de alguns, tá? Um homossexual totalmente depravado em todos os sentidos, né? Não quer dizer que todo homossexual é depravado, viu, irmão? Tá? Mas aqui é uma característica que pega desse anticristo, possivelmente, né? E cadê? Verso 38: mas os deuses das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes e com auxílio dos deuses estranhos, do Deus estranho, né? Aos que o conhecerem multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Olha que coisa interessante, mas a gente vai ver isso aqui lá no finalzinho de Apocalipse. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras e os inundará e passará. Não vou entrar aqui porque aí vai ter uma dupla profecia, né, histórica e escatológica, mas só até então o verso 39, na verdade, mostra que esse falso profeta, junto com o anticristo, fará com que todas as pessoas sirvam essa religião do satanismo, que vai aumentar muito. Mas vamos ler aqui, amados, a partir do verso 11 do capítulo 13 de Apocalipse, né, onde a gente estava. Voltaram para lá? Sim. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhante aos de um cordeiro, e falava como o dragão. Uma pessoa mansa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa de aspecto agradável, tá certo? De um cordeiro, uma pessoa equilibrada, aparentemente justa, né? Aspecto de um cordeiro. Olha só. Mas falará como o dragão, ou seja, o seu poder de convencimento será absurdo, amados. Lembra de Hitler? Eu estou pegando Hitler porque é mais próximo. Muitos de nós aqui conhecem a história, né? E até conhecem um pouquinho mais do que ele fez. Ou seja, o poder de oratória dele, de convencimento, coisa absurda. Os filósofos, eles dominavam muito essa virtude de convencimento, né? Então, o argumento que tinha, ele levava as pessoas a serem, convenciam mesmo as pessoas. Houve um orador, talvez foi o maior orador que existiu na Grécia, chamado de Péricles. A história diz que quando esse homem falava, quando esse homem discursava, as pessoas desmaiavam, irmãos. Dá para imaginar um homem falando de tal forma que as pessoas vão perdendo a força, assim, vão desmaiando pelas palavras não estou falando de unção do Espírito Santo, não tem nada a ver, né? A gente está falando de uma pessoa falar de tal maneira que a outra fica tão impressionada que ela desmaia. Já pensou um negócio desse? Houve com Péricles. Agora aqui com o falso profeta, ou seja, essa pessoa vai ter esse argumento e essa oratória que vai convencer as pessoas. Todas as pessoas serão convencidas, fora, lógico, alguns, né? Verso 12: ele exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, do anticristo. Então esse falso profeta, ao mesmo tempo que ele é um líder religioso, né, é um profeta, fala das coisas religiosas, ele tem por trás o apoio político, econômico, militar do anticristo. Então ele exerce o poder da primeira besta também. Olha só, já aconteceu isso na história, não aconteceu, irmãos? O Papa, ou os papas. Os papas durante deixa eu ver, sei lá, 1000 e tantos anos, séculos e séculos, eles eram líderes religiosos e ao mesmo tempo político, tá certo? Então é o que vai acontecer mais ou menos aqui, é esse líder religioso com poder político. Olha só, então ele exerce todo o poder da primeira besta na sua presença,
e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Esse anticristo que a gente leu aqui, eu passei muito rapidamente, que foi ferida de morte, foi curada, possivelmente sofrerá um atentado, alguma coisa assim, tá, irmãos? Tentará matar, só que haverá um milagre feito, e esse anticristo, ele terá muito mais crédito ainda, ou seja, vai ser confirmado. Mas morreu de verdade ou só fingiu? Não, então, a Bíblia não dá detalhes se morreu de fato. A questão é que vai ser tão evidenciado que houve uma ação extraordinária e miraculosa sobre a vida dessa pessoa, que as pessoas vão ficar impressionadas e vão achar que é Deus mesmo. Vão achar que é uma pessoa de fato assim, que veio para solucionar o mundo, irmãos, o problema mundial. A gente está falando aqui de todo o mundo, com a expectativa dessa pessoa para resolver. Irmãos, se nós temos isso em escala nacional, ou seja, que uma pessoa, aqui no Brasil a gente sabe muito bem disso. Fulano vai resolver o problema do Brasil. Não é? Já foi o Collor, já foi o Lula, agora estão pensando que é um ou outro. Não tem essa ideia de que haverá uma pessoa que vai resolver o nosso problema? Ninguém perde a esperança no povo, né? Sim. Eu estou falando, irmão, numa escala mundial, porque, irmãos, é a humanidade que está com problema, não é o Brasil só. É a humanidade. Estados Unidos é uma maravilha. França é uma maravilha. A Alemanha é uma maravilha. Irmãos, o ser humano, em todos os cantos da terra, estão perturbados, assolados pelo pecado. O negócio não está brincadeira, não. A humanidade, ela vai de mal a pior, sendo assolada pelas enfermidades aos montes, irmãos. É um negócio absurdo. O sofrimento humano, aquelas pessoas que não são alienadas, que infelizmente muitos crentes são, se preocupam com o seu umbigo, né? Sabe o que acontece na sua casa ou na sua igreja, quando muito, bairro, cidade, escala mundial, não sabe nem o que está acontecendo, irmão. Gente alienada. Mas aqueles que observam, os crentes conscientes, que observam a dificuldade da humanidade, que está antenado, inclusive para interceder, para orar, para fazer o seu papel de luz e de sal da terra, né? De corpo de Cristo, de sacerdote de Deus para a humanidade, esses estão sofrendo inclusive junto com o Espírito Santo, que está gemendo, junto com a criação que está gemendo. Então nós sabemos que a humanidade vai como um bêbado descendo na ladeira, irmão. Negócio assim triste, feio de ver. Eu já presenciei isso, é por isso que eu estou falando para vocês. Eu vi um dia um cara que era uma ladeira assim, ó, era desse jeito assim a ladeira, perto de casa. Eu morava no Vila Bela ali, né? Era uma ladeira assim, ó, e barro, não tem, até hoje não tem asfalto. Um dia eu vi o camarada, ele era assim, o cara tá embriagado. Ele não é que ele caiu, capotou, mas ele caiu e capotou assim, ó, em pé, ó. Não deu tempo. Aí ele viu que não conseguia descer, ele desceu de 4 ao contrário. É sério, irmãos. Não foi de 4 assim, sabe? Assim, ó. Desceu. Eu falei, não, eu fiquei vendo. Não, parece engraçado, mas na ocasião eu falei, meu Deus, olha o que Satanás está fazendo com aquele que é a imagem e semelhança de Deus, irmãos. Não é? Então a gente vê a humanidade no sofrimento, nas drogas, nas penitenciárias. A gente vê os caras sofrendo lá, mas sofre mesmo, até. Aí eu falo, não, não merece. Irmãos, um ser humano não merece, não é que não merece, um ser humano não deve jamais, porque é a imagem e semelhança de Deus. Por mais que o cara fez alguma coisa ruim, mas você acha que Deus vê como, irmãos? É a mesma coisa que a gente tem um filho, pode virar um ladrão, um criminoso, um estuprador, quem quer que seja. Meu Deus, o que aconteceu? Não, faz pouco tempo não. Aconteceu, mataram um cidadão, cabra ruim. E a polícia sabia que o cabra era ruim. Foi lá numa perseguição, sapecou. Chegou a mãe, nossa, se derramando, o policial falou assim, isso aqui era ruim. Falou assim, moça, eu sei que ele era ruim, eu conhecia meu filho, só que é meu filho. Você entende, irmão? Então quando Deus olha para a humanidade, Ele diz, são meus filhos, né? Então a gente percebe que a humanidade, ela está nesse sofrimento. Então a humanidade, ela busca paz, solução para o seu sofrimento, para as suas angústias, não sabe nem como.
no prazer vai buscar, no sexo, no consumismo, gera um certo prazer, na fama, em querer ser aceitação, então no dinheiro, né? No dinheiro, eu disse no prazer, na fama e no dinheiro. Estou pegando três pontos principais, mas disso deriva um monte de coisa. Então a humanidade busca um alívio para o vazio na alma nessas coisas, irmãos. Busca paz, e muitos sinceramente buscam. Há uma sede, há um vazio na alma do ser humano, e eles estão sofrendo demais. Todo ser humano, irmão, sem Cristo sofre de uma forma ou de outra. Não existe felicidade verdadeira a pessoa que não tem Cristo, não existe. Pode ser religioso. O suicídio é a evidência maior do que a pessoa está dando um grito pela vida, porque ela quer viver e não encontra uma forma de viver. Não é porque a pessoa não tira a vida porque ela quer a morte. Isso é fato. O suicídio é o grito, o desespero pela vida. Eu quero viver, mas não vejo meio, não vejo possibilidade. Aí ela morre, ou ela se mata. A questão é, a humanidade então sofrendo e buscando. Imagina, chegar uma pessoa que traz aparentemente a solução para os seus problemas. Imagina, amados, não é? Que vai ser aqui esse líder religioso, essa pessoa que vai trazer aparentemente a solução para a humanidade. Imagina, vai ser adorado, né? E com esse poder econômico ainda, com esse poder militar, com esse poder intelectual, com esse poder político, nossa, irmão. E a marca da besta vai estar nessa época, né? O que é a marca? Na época da tribulação. O tal do 666 que você está falando? A marca da besta, Annalise, ninguém sabe o que é, porque é algo que vai ser só decifrado lá. Mas é o que vai acontecer, porque as pessoas vão para comprar. Sim, né? Terão que ter essa marca. Sim, terão. Não se sabe o que é e não adianta, porque não vai saber o que é essa marca, porque é algo para ser decifrado lá, na ocasião histórica do final dos tempos. Então a gente não sabe o que é e nem é para saber. É algo que é para aquele tempo, essa marca, né? A questão é, de fato, essas pessoas para viverem vão ter que renunciar ao Cristo e vão ter que aderir à religião satânica, ao próprio Satanás, para comprar, para vender, para fazer comércio, para tudo, irmãos. Então esse negócio dos outros falam que o Chico não era nada disso. Não tem nada a ver, não. Biblicamente, nenhum estudioso sério vai afirmar isso. Só umas pessoas aí meio... né? Tu fala que já é a marca. Não tem nada, não tem nada a ver. Não tem como ser decifrado hoje. Qualquer fala a respeito disso vai ser especulação, entendeu? Dedução, e ainda dedução errada, né? Porque nós estamos aqui ainda, né? Sim, não é para o nosso tempo não. Então vamos lá, verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra, à vista dos homens, irmãos. Então olha só, esse falso profeta, ele fará prodígios, milagres, extraordinário, é uma redundância, mas eu quero usar essa redundância. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse a imagem à besta, que receberia ferida de espada e vivia. Olha que coisa interessante. Então o anticristo será ferido de uma ferida mortal. O falso profeta curará com sinais de prodígio. Aí o falso profeta fará com que as pessoas quererão uma imagem, né, uma estátua desse anticristo, e ele vai ser adorado então. Perceba aqui a trama que tem. E fará sinais e milagres, irmãos, milagres. É por isso que milagre, para mim, quer dizer nada, e não é evidência de nada. E todo milagre que é feito hoje, em supostos milagres, ou até milagre que é feito hoje dentro de igrejas evangélicas, e essas pessoas, irmãos, que operam o milagre, não fazem que as outras pessoas que recebem o milagre se pareçam mais com Cristo, desejem mais o Cristo e se pareçam mais com Deus. Esses milagres eu duvido que sejam gerados pelo Espírito Santo, cuja a função
através dos milagres, é levar com que essas pessoas adorem mais o Cristo e não se tornem idólatras, nem de homens e nem de qualquer outra coisa. Entende? Então é por isso, amados, que nós precisamos de discernimento bíblico doutrinário, para não ser levado aí por todo engano, né, desses supostos milagres. Amado, o negocinho é um pouco mais complicado. E eu não duvido que Satanás opera milagre dentro de algumas igrejas. Eu não duvido. Para mim não é, né? Porque não é possível que o Espírito Santo realiza tanto milagre, quanto mais milagre essa pessoa mais se volta a ele mesmo, ao mundanismo, ao líder e tudo mais. Não é possível, tem alguma coisa errada nisso. Será que o Espírito Santo está errando? Né? Será que esses dons que o Espírito Santo, supostamente, o Espírito Santo está usando as pessoas, está levando as pessoas para se desviarem mais do Evangelho? É um negócio estranho, irmãos. Vocês não acham? O milagre no tempo dos discípulos, né? Quando acontecia o milagre, as pessoas chegavam a Jesus, chegavam mesmo. Sim, aceitavam o Evangelho, a mensagem da salvação. Esses sinais, eles têm que corroborar, têm que fortalecer a mensagem do Evangelho, que é: o homem é pecador, precisa de Salvador, é Jesus, e que ele deseja se parecer mais com Cristo, irmãos. E é isso que a gente vê por aí. Então é meio complicado, né? Bom, vamos aqui para o verso 15. Para não dizer que eu quero esfriar os crentes. Eu estou com uma fama aí de desviar crente, esfriar crente. Serve para mim. Você não é pentecostal não, André? Eu falei: eu sou pentecostal, eu gosto do fogo. Eu gosto do fogo que é gerado pelo Espírito Santo, irmãos. Mas tem que ter um discernimento. Não de fogo estranho, né? Os servos de Deus têm que buscar um discernimento. Claro que tem, lógico. Ô, irmão. Antes de buscar qualquer coisa, tem que buscar esse discernimento, né? O certo era os pastores, né? Sempre buscar mais, estudar mais. Também é dever de todo cristão fazer isso, todo discípulo de Jesus, irmãos. O problema é justamente esse, que a gente terceiriza a nossa vida espiritual e a nossa alma percebe que é negócio? A gente sempre desejando um que resolva o nosso problema, que nos sirva, que, né, fale a Deus por nós, ensine a Bíblia por nós. Irmãos, isso está na gente. Você tem muito cuidado com isso. Revele o que nós vamos fazer, receber os dons, né? A pessoa que tem dons e a gente não se coloca em oração, fala, ora comigo, o que Deus fala, não é? Sempre transferindo, né? Sempre transferindo na esperança. Amados, todo o cristão, ele deve ter todos eles serão responsabilizados. Não adianta um crente chegar diante de Jesus: Jesus, o Senhor me deu um pastor ruim. Eu tive um pastor herético, eu tive líder que me desviou. Irmãos, não, isso não vai ser aceito diante de Deus. Eu te dei o meu espírito. Nossa, essa foi. Você quer mais o quê? Eu te dei o meu espírito que te faz discernir todas as coisas. É isso. Eu te dei o intérprete da minha palavra. Eu te dei o ensinador da minha palavra. Eu te dei aquele que faria você lembrar de tudo que você ouviu do meu filho. Ô, irmãos, né? Qual será a nossa desculpa? Qual será a desculpa dessas pessoas? Não, mas eu participei de uma igreja que só pregava heresia. Eu tive um pastor em toda a minha vida e exemplos que me levaram para longe de ti, Jesus. Fala, mas você não tinha o meu espírito? Você não tinha acesso a mim? Você não podia orar e pedir a mim que te guiasse, que fosse o teu sumo pastor? Eu não te dei a possibilidade de se relacionar pessoalmente comigo, sem intermediário? Eu não abri o caminho, o vivo e novo caminho, pelo meu sangue na cruz do Calvário, onde eu rasguei aquele véu, que todo mundo agora pode entrar na minha presença? Ô, irmãos, a gente precisa, na verdade, chamar a responsabilidade para nós, e nós seremos responsabilizados, e todo ser humano será responsabilizado diante de Deus. Deus é justo, amados, certo? Deus é justo, e vai ser dificílimo, para não dizer impossível, querer convencer Deus e colocar qualquer pretexto. Não vai dar. Juizão, aí a gente enrola,
Delegado a gente enrola, alguma autoridade a gente consegue enrolar, mas Deus não vai ter como, né? É por isso que o conselho é para que todo crente, ó. Mas é aí que eu penso assim, que eu estou falando dos pastores, se eles tivessem toda essa compreensão, Ah, sim, você entendeu? Ajudaria mais. sem dúvida, amenizaria muito mais. Sim, Se tivesse realmente um pastor, porque Claro. às vezes a gente quer falar com um pastor, sim, é difícil. infelizmente. É complicado. Eu sou filho das igrejas, exatamente, foi preparado para os pastores. Hoje eu conversei com um irmão, hoje, amados. Vou falar aqui que eu não vou citar nome, não tem nem quem saber quem é. Talvez ele saiba se assistir, mas não está expondo ele jamais, nem igreja nem nada. Então, eu conversei com um irmão hoje, porque o pastor não quis conversa com ele. Não quis. Ele falou: André, ó, não tem como mais, eu tal, porque ele não quis. Ele disse: não tem conversa. Eu falei: nossa. Aí, irmãos, ele no final, acho que eu conversei talvez 20, 25 minutos por telefone. Ele falou: ô, irmão, obrigado pela atenção. Eu falei: meu Deus. Eu falei: meu Deus, o que esses pastores estão fazendo, irmãos? Se não estão dando atenção, se não estão apacentando, se não estão guiando, se não estão alimentando, se não estão cuidando do povo de Deus, porque para isto e apenas para isto eles foram designados por Deus, escolhidos dentre os escolhidos para servir o povo de Deus. Se não estão fazendo isso, aí a Bíblia vai dizer, vai receber um juízo duríssimo, amados. É um negócio seríssimo isso. E o engraçado diante disso é que as pessoas, líderes, estão ungindo um monte de pessoas a rodo, né? Lambuzando, né? Não, eu receba, né? Assim, e é aquilo que o irmão está falando, preparação, Exato. a solução, né? Mas fala assim, a preparação Deus vai dar. Não, é você que tem que estar se preparar. Amados, a gente percebe aqui, ó, o risco que nós corremos hoje, né, por essa revelação bíblica, ou seja, que o diabo usará, inclusive aqui uma pessoa especificamente, para enganar as outras pessoas por meio de sinais, prodígios, ou seja, milagres. É o que acontece hoje, irmãos. Não com essa gravidade toda, com essa escala mundial toda, no sentido de uma pessoa conseguir fazer isso, mas o que tem de gente espalhada por aí, né, é um negócio absurdo. Então, eu nem quero citar nomes não, porque é meio complicado. Um dos meus pastores, 6 vezes, Meu Deus. Então, depois dá o dedinho lá para ele. Dá o dedinho lá para ele. Verso 15, amado, vamos lá? Oh, Jesus. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ó, que coisa interessante, amados. Lembra que foi feita a imagem da besta? Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Amados, a ação satânica será um negócio assustador nesses últimos tempos aqui. Verso 16: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, todos nessa ocasião adorarão a besta. Quem não adorar a besta, aliás, quem adorar a besta será marcado com essa marca. Só com essa marca que poderá comercializar qualquer coisa, vender, inclusive não só comercializar como profissão, mas alimento, irmãos, tudo, né? Quem não receber a imagem da besta é porque não quer adorá-la, será morta, perseguida e morta. Aqui que haverá então essa grande perseguição contra os judeus. Esse sinal não quer dizer que é o 666. Não. Como os irmãos pregam, ficou com medo do Egito.
Não tem nada a ver, varão. Isso aqui é figurado, é um número de homem, quer dizer, é algo que diz respeito a homem. 666, o número 6 tem uma simbologia na Bíblia. O número 6 é número de homem, de fato. O número 7 é número de Deus, que é plenitude. Deus criou, Deus acabou a sua criação no 7º dia. No 6º dia o homem foi criado. Então 6 é um número simbólico que representa o homem. Na Bíblia toda, em Apocalipse também. Então aqui é a tríade satânica, 666, só isso. Agora o que isso efetivamente na prática vai ser, se um chip, se código de barra, se uma ferroada na testa, irmãos, isso Não tem mais medo. não. Nós subimos na primeira ressurreição da bem-aventurança. Isso. Eu estou lá. A questão é, amados, o que importa nesse texto é saber que de fato haverá essa necessidade para que você continue vivendo adorar a besta, simples assim. E aí renunciou totalmente o evangelho, qualquer possibilidade, né? Se as pessoas se entregarem à adoração satânica. Capítulo 14, eu acho que dá tempo ainda da gente falar alguma coisa. Vamos lá? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 em sua testa, tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpista, que tocavam com a sua harpa, e cantavam um novo cântico, um cântico novo diante do trono de Deus, dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000, que foram comprados da terra. Olha só, então esses aqui são os mártires da terra. Aqui tem um contraste, aqueles que recebem a marca da besta e os que recebem a marca de Cristo. Não é? A possibilidade, mesmo já ter recebido a marca e voltar atrás? Possivelmente não, porque se entregará ao satanismo, né? Essa religião satânica mesmo, né? Possivelmente não, né? As pessoas se entregam só para ter o que comer, só para não ser perseguido. Analice, não vai ser a ocasião aqui. A ocasião mesmo, essas pessoas adorarão a besta. A palavra é clara, elas vão adorar a besta, elas vão viver para a besta, elas vão ser servos da besta. Não é aquela que você vou dar uma de migué aqui, né? Vou enganar a besta, vou enganar o enganador. Não tem como. Vou dar um chapéu no capiroto. Tem gente que é tão ligeiro que acha que vai enganar o próprio Satanás. Não, amado, não dá. Ele nessa matéria ele dá aula. Porque dá a impressão, assim, sabe, que muita gente, que pode ser que aconteça, né, que a pessoa não queira fazer aquilo, mas vai fazer porque quer comer. Não, Annalise, não. Quer ir no shopping. Irmãos, o que o texto diz aqui é que de fato a população mundial, a grande maioria, de fato irá aderir a essa adoração, a esse culto à besta, tá certo? Reconhecendo que é Deus ali, é um Deus, que é o Salvador dessas pessoas. Adorarão mesmo, não é brincadeira, não é coisa superficial. Satanás as seduzirá com todo o seu poder, porque a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que este que opera aqui, ele opera segundo a eficácia de Satanás. Então, toda a plenitude satânica no convencimento, no engano, está nessa pessoa. Irmãos, Satanás enganou os anjos. Milhões e milhões de anjos se rebelaram contra Deus, amados, na eternidade. Vocês têm noção do que esse ser vai fazer nessa ocasião? O fato de estarmos aqui realmente é um milagre. Sim. Porque, imagina, senão a gente estaria totalmente influenciados, como muitos estão, né? E nossa, quando eu penso assim que eu tenho passo de sair de um lado e do outro. Irmãos, salvação, evangelho, a nossa vida é um milagre. É fato que é um milagre. A salvação para o cristão deveria ser a coisa mais preciosa, mais importante. Mas é operado pelo próprio Deus, né? É Deus que faz isso. Mas eu digo assim, nós, eu sou discípulo de Jesus. Isso deveria
para mim ser algo tão precioso, eu deveria ser tão grato a Deus por isso, que viveria e morreria por Ele. Entende, mano? Amado? Amados, o Evangelho hoje, salvação, tem sido um negócio assim, sabe? Muitas pessoas estão na igreja, infelizmente, é o que eu observo, é o que eu percebo na minha convivência de quase esses 20 anos no meio do povo cristão evangélico, é que parece que está num clube onde ali é melhor, porque tem uns benefícios, porque socialmente é melhor, porque é menos perigoso, alguns pensam, né? Então assim, salvação, amados, nossa, já pensou? Quer dizer, acho que sim, né? Mas eu sou salvo, Jesus me alcançou, eu tive o conhecimento do Filho de Deus, Deus habita em mim, eu não tenho mais dívida contra o Criador, não sou mais inimigo do Criador, Ele cuida de mim, eu sou da família de Deus, tenho uma eternidade me aguardando, a morte já não me assusta mais, Deus tem um cuidado sobre a minha vida, e eu não carrego esse peso, irmão, que é um peso muito grande, de não saber o que vai acontecer amanhã, se eu vou ter comida para os meus filhos, o que vai acontecer comigo, eu já não temo mais o mal, por fim está a minha fé. Olha que coisa bonita que fizeram um tempinho atrás aí, não é, irmão? Então olha só que notícia boa, nosso nome está escrito no livro da vida. Isso deveria ser o suficiente, amados, para vivermos uma vida plena, completa, felizes, sem medo, sem angústia, sem paranoia, sem perturbações, sem incertezas, sem ansiedades, com segurança, com esperança, com alegria, com fé, os seres humanos mais felizes de todo o mundo deveríamos ser nós, os que têm a certeza de salvação. Salvação é muito precioso, amados. Não tem como a gente ficar pensando, vou desviar, o negócio apertou, vou desviar, vou deixar Jesus. Amado, será que a gente de fato conhece Jesus? O Evangelho teve essa experiência poderosa que a gente chama de regeneração, novo nascimento? Porque não é possível encontrar-se com Deus um dia e ficar pensando, vou desviar. Eu não entendo um negócio desse. Vamos lá, que eu não estou nervoso não, mas eu quero... Verso 4, vamos ler o verso 4, vamos? Não é, irmãos? E esses são os que estão, e esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então aqui, no final do capítulo 13 e o capítulo 14, aqui no começo, tem esse contraste, né? Um povo que recebe a marca da besta, essa besta inclusive, que gera pessoas totalmente depravadas, a gente vai ver nos capítulos lá pelos, eu acho que é 17, 18, alguma coisa assim, nós vamos ver como que se tornou essa sociedade, como Sodoma e Gomorra, depravação total, promiscuidade, violência, a semelhança do capítulo 6 de Gênesis lá também, que Deus trouxe o dilúvio, porque a sociedade se tornou violenta, gente soberba, e aquela depravação toda. Então aqui ao contrário, são pessoas virgens, puras, tem a marca do Cordeiro, seguem o Cordeiro e adoram o Cordeiro. Então um contraste aqui, né, que vai apresentando o final do capítulo 13 e o início do capítulo 14. Tudo bem, meus amados? Na aula que vem, se Deus quiser, se Deus assim nos permitir, se não acontecer o arrebatamento, tá certo? Se acontecer, não garanto nada, não estarei aqui. Se alguém quiser vir, que venha, não vou estar. Não, nós vamos começar do verso 6, onde então nós vamos falar sobre os outros ai de Deus, né? Sobre o juízo de Deus, e aí nós vamos falar sobre a grande colheita e a ceifa que Deus fará nesses últimos tempos aqui. O próprio Deus fará isso, irmãos. Tá bom? Tudo bem? Tem alguma pergunta fácil e rápida? Tem um minuto. Tem um minuto. E um minuto